comunicação comercial, principalmente as emissoras de rádio e televisão, que são comerciais, privadas, são sustentadas pela receita publicitária. Do que vive uma emissora de TV, de sinal aberto? Vive exatamente do que ela arrecada pela venda dos espaços publicitários. Portanto, ela vive de publicidade. Isso não deve ser visto como um dado ruim ou como um dado negativo da existência de uma emissora de TV. Isso é natural. E as democracias precisam de emissoras comerciais, porque as emissoras comerciais põem em cena um tipo de atração, um tipo de divertimento e até de noticiários que são independentes em relação ao poder, ou pelo menos podem ser independentes em relação ao poder político, e tem um lugar a cumprir no espaço público das democracias. Só que esse lugar não é o único. É importante que existam emissoras também públicas, que são aquelas cujo financiamento não depende da publicidade. O fato das emissoras dependerem da receita de publicidade não significa que elas tenham que ser governadas pelos interesses dos anunciantes, mas inevitavelmente elas serão uma expressão do mercado. A expressão do mercado significa ser a expressão de um modo de ver o mundo próprio do mercado. Por isso, as emissoras públicas precisam ter também um espaço dentro do debate de uma sociedade democrática, porque elas têm condição de expressar outro tipo de repertório, outro tipo de atração, outro tipo de pauta de noticiário, outro tipo de confecção de obras ficcionais, que são aquelas que não têm relação com venda ou circulação de mercadoria, ou, melhor dizendo, não deveriam ter. A grande maioria das TVs públicas, por serem financiadas ou sustentadas por governos estaduais ou federal, e por serem dirigidas por profissionais que são indicados pelos governantes, elas tendem a ser mais simpáticas com o governo do que as emissoras comerciais. TVs públicas ou TVs ditas públicas começam a funcionar como se fossem TVs particulares de quem está no poder. Aí elas incorrem no governismo e incorrem no partidarismo. Como isso pode ser evitado? Por regras de financiamento que independam da vontade do governo da ocasião, portanto com recursos já fixados por uma legislação. Nós, como nação, como sociedade civil, tendemos a acreditar que apenas a comunicação comercial resolve todas as demandas naturais de uma esfera pública democrática, e não é assim. É evidente que o conjunto dos veículos informativos refletem uma efervescência, uma inquietação que permeia a sociedade. Os jornais impressos tendem a ter leitores de um determinado perfil e, portanto, refletem um pouco os humores desse leitorado. Muito se fala que os jornais impressos não cobrem muito, como a gente gostaria, os movimentos sociais, mas os integrantes dos movimentos sociais não são assinantes desses jornais também. Então é muito menos esse tipo de recorte que cada um faz da realidade devido às intenções de editores e tudo, e muito mais devido à composição do leitorado desses veículos. Por outro lado, eles também ocupam um lugar de destaque na formação da opinião pública. Dizem, existe aquela expressão, os formadores de opinião. É mais ou menos precária e um tanto quanto anacrônica essa expressão, porque se os formadores de opinião fossem os editorialistas de jornal, eles não estariam formando a opinião de ninguém, porque os resultados de todas as pesquisas e as manifestações da sociedade civil em eleições
não traduzem o que parece ser a intenção média dos editorialistas dos diários impressos de maior destaque no Brasil. São formadores de opinião pública, então, que não formam o conjunto da opinião pública, mas refletem e reincidem sobre segmentos, sem dúvida nenhuma. E talvez sobre segmentos de maior influência, de maior poder aquisitivo, segmentos que ocupam uma certa centralidade na paisagem, no imaginário pátrio. O veículo precisa influenciar, ou ele não é um bom veículo. E ele precisa saber receber influência, ou ele não é um bom veículo, ele fala sozinho. Pode ser que você tenha uma configuração nos meios de comunicação, conforme o corte que você fizer, que mostra o seguinte: certos setores sociais estão muito mais bem representados do que outros setores sociais. Se explica muito pela lentidão com que certas iniciativas acontecem e pelo despreparo dos jornalistas e das pessoas vinculadas aos meios de comunicação, a essa área do mercado, de empreender novos veículos. Existem no Brasil muitas oportunidades, muitas necessidades de públicos leitores a ser atendidas e que nós não sabemos atender. Você pega as cidades médias no Brasil, elas não têm jornais ou emissoras de rádio importantes, e só não tem porque ninguém soube ir lá e fazer um negócio desse ficar de pé, e dá para fazer.